O clássico entre Brasil e Argentina sempre teve rivalidade, mas agora a provocação saiu do campo e foi parar nos microfones. Rafinha, sem papas na língua, soltou: "Porrada neles!" Uma frase que incendiou os hermanos e causou revolta. E claro, Ángel Di María, um dos maiores ídolos da Argentina, não deixou barato. Em resposta, ele rebateu com firmeza, deixando claro que respeito se conquista dentro de campo, e não com palavras vazias. O clima esquentou. A rivalidade entre Brasil e Argentina ganhou um novo capítulo. E a pergunta que fica é: isso vai parar por aqui? Ou teremos resposta? Dentro das 4 linhas? Uma coisa é certa: o próximo duelo promete ser de arrepiar. Assista o vídeo e veja a resposta de Di María. Outra declaração que gerou uma polêmica surreal foi a do Rafinha, tá? Tá repercutindo até agora, tá repercutindo em tudo que é jornal argentino, tá? Porque o Rafinha, ele deu a seguinte declaração. Eu gosto dessas declarações, tá? Eu gosto de jogador polêmico. Eu gosto. Agora, dessa declaração se realmente você se garantir. Por quê? Porque o jogo vai ser na Argentina. O jogo vai ter um clima hostil, tá? Agora, então, é certeza que esse jogo vai ter um clima hostil. Porque o Rafinha, na entrevista também pro Romário, ele disse o seguinte, que o Romário falou, agora é a Argentina, né? Pra também não tirar de contexto. Não partiu dele. O Romário falou, agora é a Argentina. Porrada neles? E aí o Rafinha respondeu, porrada neles sem dúvida. Porrada neles no campo e fora do campo se tiver que ser. Ou seja, o Rafinha joga aí uma lenha na fogueira para um jogo que não vai ser no Brasil. A gente sabe que na Argentina é clima hostil, principalmente jogo contra a seleção brasileira. E aí eu vou dar minha opinião. Eu sei que muitos vão criticar, vão falar, que absurdo, tá incitando a violência. Eu gosto do jogador polêmico, até porque, volta e meia, seleção argentina, uruguaia, muitas vezes são desleais, sim, né? Metem a porrada em jogo contra a seleção, mas hoje é um momento do futebol bonito da seleção argentina. Eu acho que o Rafinha teve a maldade? Não. Eu acho que ele caiu numa armadilha de estar dando uma entrevista para um ídolo dele e ele deve ter pensado assim, eu vou falar o que o Romário quer escutar. Que o Romário perguntou, porrada neles? Ele, porrada, dentro e fora do campo. Eu acho que ele não teve a maldade de incitar essa violência, mas incitou. Joga um clima hostil pro jogo. E aí, o Flávio Prado, ele joga um elemento na partida. Brasil tá há 4 jogos sem vencer a Argentina, há 6 anos sem vencer a Argentina, dentro da casa deles, numa fase de ouro da seleção argentina. Campeã do mundo, melhor campanha disparada das eliminatórias, Julián Álvares e Almada brincando de jogar futebol. E aí vem uma declaração como essa, porque já tá até repercutindo nos jornais argentinos, e eu até mandei pro Guilherme a postagem do Di María, tá? Vamos botar aí na tela, Gui, rapidinho, a postagem do Di María, porque o Di María, olha o que o Di María postou. Ele posta uma foto do Rafinha levando uma cotovelada do Otamendi e aí posta com uma gargalhada embaixo. Pode até tirar a tarja, é isso aí, Ele posta ele beijando a taça da Copa do Mundo, ou seja, eu tenho, você não tem, né, pro Rafinha. E ainda posta uma foto do Rafinha levando uma baita cotovelada na cara do Otamendi e gargalhadas. Ou seja, o Rafinha despertou na Argentina esse clima do inferno para esse jogo. E aí, a mídia argentina, tá? Que eu tô vendo aqui a repercussão, disse o seguinte: Jornal Olé descreveu as palavras do Rafinha como uma promessa áspera e disse que a América do Sul está ansiosa pelo clássico dessa terça. Ainda disse que essa declaração
esquentou fora de campo o clima para o jogo entre Argentina e Brasil e classificou o comentário com relação à porrada como infeliz, tá? O Diário Olé, hein? Que é super debochado. Tem também o La Nación, tá? Ó, tá aí, ó. Brasil e Argentina. Vamos a darle una paliza. Tá aí os jornais argentinos todos repercutindo que o Rafinha tá dizendo que é porrada neles dentro ou fora do campo. Já o La Nación escreveu que a disputa entre Brasil e Argentina começou várias horas antes do jogo e chamou o comentário do Rafinha de mordaz, ou seja, a imprensa inteira argentina repercutindo. Um dos principais nomes do futebol argentino, de Maria, postando uma imagem de porrada, de cotovelada na cara do Rafinha, e o Clarín disse que foi uma ameaça forte do Rafinha e citou a declaração dele de ligação especial do jogador com a Argentina. Isso porque, para o jornal, sem a ajuda do Bielsa no Leeds United, o Rafinha não teria chegado à atual posição indiscutível no Barcelona. Ou seja, o Rafinha deu a declaração e agora tem que aturar. É óbvio que depois disso aí, o clima vai ser ainda mais hostil no jogo de amanhã, lá, Flávio Prado, não é no Brasil, lá na Argentina. Bom, durante muitos anos eu fui repórter de campo e aí você tem convivência com os caras de outros países. E a gente viajava muito, naquela época não tinha essa coisa de YouTube, então você tinha que ir no local. E, na média, o que pensam os uruguaios e os argentinos? Eles consideram o futebol brasileiro um futebol de frouxo. Eles dizem, os jogadores brasileiros, eles são muito técnicos, mas eles são frouxos. Então, muitas vezes, para conseguir encarar a bola deles, que na época era melhor que a dos uruguaios e a dos argentinos, a gente tem que partir para a porrada. E na porrada eles afinam. Isso é uma coisa que passa muito. O brasileiro é visto como medroso. Tanto no Uruguai como na Argentina. Mais ainda no Uruguai. No Uruguai, eles deitam e rolam por causa de 50, né? Só, a gente ganhou dos caras dentro da terra deles, deitamos e rolamos e tal. Então, eles são vistos, é só ver o quanto tem de confusão que eles começam, que eles provocam, porque eles consideram que os jogadores brasileiros, de um modo geral, são frouxos. Aí o Rafinha dá uma declaração dessa. Eu acho que não vai passar batido. Não vai passar batido. Não acho que ninguém vá agredir o cara, porque pode pegar uma suspensão grande, pode ter um problema até visando a sequência dos jogos. Mas não vai passar batido. O que vai acontecer eu não sei, mas não vai passar batido, pode ter certeza. Até porque eles consideram, de novo, os jogadores brasileiros frouxos. Mas isso desde, de muitos anos. Teve uma vez aqui uma histórica briga envolvendo um jogador chamado Ramírez, um jogador desse tamanho, contra o nosso fabuloso Rivelino. O Rivelino sai correndo atrás dele. Depois esse Ramírez apanhou que nem cachorro, né? Tinha um ponta chamado Flecha que deu uma voadora no peito dele e tal. Mas sempre que pode eles partem para briga, para confusão, porque eles entendem que os brasileiros afinam. E aí sai um negócio desses. Eu acho que o jogo vai ter um pouco mais de divertimento do que a gente imaginava, viu, Pilato? Flávio, você tem certeza que não vai passar batido? Não, já não passou batido. Tá a imprensa inteira da Argentina falando sobre isso. O Di Maria postou uma cotovelada do Otamendi na cara do Rafinha, dando gargalhada e beijando a taça. Tipo assim, a gente ganhou a taça, vocês não ganharam nada. Você levou uma cotovelada na cara e não fez nada. Ele já gerou um clima hostil. O negócio é o seguinte, eu gosto do jogador assim, quando ele se garante. Claro. Porque é o que eu falo, se o Rafinha falou isso, chegar lá, fazer 2 gols, aguentar as porradas, encarar de igual para igual, como fez o Emerson Sheik, por exemplo, no jogo do Corinthians contra o Boca Juniors, ninguém vai esquecer daquilo. O Emerson debochou dos caras. Mas foi aqui. Mas estava na casa dele. Isso. Ô Pilhado, tem coisa assim. Eu lembro, por exemplo, que o Túlio uma vez fez um gol de calcanhar contra os argentinos aqui, só que ele não foi lá. Sabe aquele negócio? Então, se você se garante, tá tudo bem.